E aí, galera, tudo bem? Beleza? Hoje eu vim fazer esse vídeo para vocês para falar resumidamente o que é o método do Kahn. Aliás, melhormente, quais são as fases do método do Kahn, que é baseado no livro do Dr. Pierre Dukan, Eu Não Consigo Emagrecer. Inclusive, meu canal no YouTube tá Eu Sim Consigo Emagrecer, porque nós vamos conseguir, eu vou, você vai conseguir, certo? Vamos lá, então. O método do Kahn, ele é dividido em 4 fases, quais sejam? Primeiro é a fase ataque, depois a fase cruzeiro, por último a fase de consolidação e por fim a fase de estabilização do peso. Voltando na fase ataque, a primeira fase é uma fase muito curta, que gira em torno aí de, normalmente 5 dias, mas ela varia de 1 até 7 dias, em casos mais graves pode ser até mais dias, mas só com acompanhamento médico, certo? Nessa fase ataque, você poderá perder mais ou menos, vamos supor, de 2 a 3 quilos. Se a sua fase ataque for de 5 dias, ele fala no livro que você pode perder de 2 a 3 quilos, podendo chegar até mais. Isso vai depender de cada organismo, de cada histórico, de cada pessoa e também de quantos quilos você quer perder. Que às vezes a pessoa mais obesa vai, com certeza, perderá muito mais peso do que uma pessoa que está querendo só mesmo perder alguns quilinhos. Essa fase ataque, você vai priorizar as proteínas. Você não vai consumir nem legumes, nem verduras, nem frutas, nem alimentos gordos. Mas você terá uma lista de 72 alimentos para consumir. Entre eles, por exemplo, leite desnatado, ovos, presunto magro, peito de peru, muita carne, muito peixe, entre outros. Mas são 72 alimentos. O mais importante nessa fase é você não sair dessa lista de 72 alimentos. Não terá restrição de quantidade, apenas de qualidade, certo? Então, você pode comer à vontade esses 72 alimentos, procurando variar sempre ao máximo. Logo em seguida, quando você já você passar da fase ataque, você vai para a segunda fase, que é a fase cruzeiro. Nessa fase cruzeiro, você vai se alimentar desses 72, poderá se alimentar desses 72 alimentos da fase ataque, mais legumes. Aí sua dieta vai ficar bem colorida, certo? Nessa fase cruzeiro, você vai fazer alternância entre dias de proteína pura e dias de proteína mais legumes, entenderam? No livro, ele dá várias opções de alternância, vai depender de qual você vai se adequar mais, dependendo da sua rotina, do seu dia a dia. Ele fala lá que uma que ele aconselha é ficar 5 dias fazendo a dieta de proteínas mais legumes, depois 5 dias diretos da proteína pura. Ele fala que dá um pouco mais de resultado, mas depende de cada pessoa. O tempo dessa fase cruzeiro já é maior, não é tão rápida quanto a fase ataque. Lá no site, conforme você vai ver lá o seu período, é um período bem maior, é onde você vai ficar até atingir o seu peso desejado, até perder tudo que você quer de gordura, de peso que você deseja, certo? Nessa fase, eu acho que é a fase que nós temos que ter mais cuidado, mais atenção, por ser uma fase maior. Temos que fazer receitas, deixar de preguiça, porque vai bater aquela vontade de comer um doce. Aí tem vários doces que a gente pode fazer com adoçante, fica muito gostoso, muito legal. Tem muitas receitas na internet, no Google, tem muita receita no livro também. A gente tem que usar a criatividade, certo? Depois que você atingir seu peso desejado, ó, que legal. Aí você vai para a terceira fase, que é a fase de consolidação. Essa fase de consolidação, você vai se alimentar de tudo que você já se alimentava na fase cruzeiro, que é as proteínas mais os legumes, e ainda vai incluir pão integral, vai incluir frutas na sua alimentação e ainda vai ter refeição de gala, que é o dia que você vai se alimentar de coisas que você realmente deseja e gosta. Mas, para você não voltar a ser sanfona, você vai ficar atento que nas quintas-feiras você vai voltar às proteínas puras, ou seja,
um dia na semana você vai sempre voltar à proteína pura, para você não cair na tentação de achar que seu peso já foi obtido e agora eu posso comer tudo e você de repente engordar tudo de novo, ok? E logo em seguida, depois dessa fase cruzeiro, que o período também não é muito longo, nem tão curto, é um período médio, você vai entrar na última e definitiva fase, que é a de estabilização. Aqui essa fase é para você nunca mais voltar a ser gordinho, nunca mais ganhar suas gorduras. Não digo nem o efeito sanfona, mas definitivamente você nunca mais vai deixar de ser magro. Essa fase ele fala que é... Exatamente, essa fase ele fala que é para isso, para você nunca mais voltar a ser gordinho. Aqui como que vai funcionar? Você vai se alimentar normalmente por 6 dias e um dia você volta às proteínas puras para o resto da sua vida. Sempre, vamos supor, na quinta-feira, ele fala na quinta-feira. Então, eu me alimento normalmente todos os dias, na quinta-feira eu volto às proteínas puras. Ok? Ele dá essa liberdade de comer qualitativamente, não tem quantidade, restrição, né? Mas ele pede alguns alimentos obrigatórios, como por exemplo a água. A água é obrigatório consumir no mínimo 1,5 litro. Nossa, é imprescindível para sua dieta dar certo, para você ter o resultado necessário. Você precisa consumir muita água. Seu rim vai ser exigido bastante, você precisa eliminar os detritos, né, das proteínas. Então, você precisa consumir muito líquido. Ele fala que pode ser 1,5 litro entre água e outros líquidos, mas realmente, depois eu li mais algumas outras horas, ele aconselha mesmo a água. Tome 1,5 litro de água, mais os líquidos que são permitidos. Eu acho muito mais bacana e dá muito mais resultado. Outro alimento obrigatório é o farelo de aveia. Em cada fase você terá a quantidade certinha, tá? 1,5 colher na fase ataque, na primeira, na segunda fase do cruzeiro, 2 colheres, mas sempre você vai estar ingerindo aí esse farelo de aveia, o farelo, que é a casca da aveia, e não a aveia em si. Em relação a exercícios, eu até peguei aqui do livro dele, gera muita dúvida em relação aos exercícios. A caminhada, ele fala que é um remédio emagrecedor, que ele prescreve até em atestados, né? Ele prescreve mesmo, como um remédio. Na fase ataque, na primeira fase, ele pede 20 minutos por dia de caminhada. Na fase cruzeiro, 30 minutos. Na fase consolidação, que é a terceira fase, continua 30 minutos. E na última fase, para o resto da sua vida, ele pede 20 minutos por dia, que aí seria no mínimo, né? 20 minutos por dia. Em caso do seu peso ficar parado, aí ele tem umas dicasinhas aqui para aumentar essas caminhadas. Mas na primeira fase é apenas 20 minutos. Você vai estar com restrição total de gordura, principalmente a gente que estava acostumada a comer de qualquer jeito, comer doce, gordura, carne gorda, né? Então, é melhor você se cuidar nesse momento para não querer ir fazendo caminhada demais na primeira fase, que você vai sentir uma certa fraqueza. Então, ele fala que 20 minutos, atividade física, olha, aqui essa parte aqui, ó, 20 minutos. Não sei se deu para ver, certo? Então, é isso, pessoal. Resumidamente, o método Dukan é isso, e o método Dukan, do Dr. Pierre Dukan, ele fala o seguinte, é aquele método pro gordinho, pro obeso, que quer deixar de ser gordinho e obeso pro resto da vida. Encare como um projeto de vida para você nesse momento. Você vai passar por várias fases, por vários momentos. É difícil, não é fácil a gente deixar de comer tanta baboseira, tanta coisas, né? Só engordativa, sem corpo nutritivo. Mas é um período rápido, principalmente a primeira fase, você vai ficar muito feliz com os quilos perdidos. Eu perdi 3,6 kg em 7 dias, estou muito satisfeita, muito feliz, pois meu objetivo é perder 14 quilos, né? Ou seja, a caminhada agora na fase cruzeiro vai ser longa, mas eu estou muito satisfeita. Eu não passei fome, eu comi à vontade, comi bastante proteína mesmo. Não tive nenhuma dor, nada de rins, nem nada. Depois eu quero falar direitinho da fase ataque para vocês. Encare como projeto de vida
Vá em frente, porque você vai sair do sedentarismo aos pouquinhos e você vai ter uma vida saudável, com alimentação saudável e principalmente, gente, uma vida alimentar encarada de maneira educada. Nós, seres humanos, nós precisamos ser mais educados na alimentação, certo? Beijo!